Terça-feira é dia de falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários, você já sabe, então vou receber o nosso colunista Paulo Souto, que já está aqui comigo no estúdio para a gente começar esse papo. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia, tudo bom? Tudo jóia. A notícia de ontem interessa muito aos trabalhadores, né? Talvez venha por aí mais um aumento do salário mínimo? Vem, já está previsto, vai para R$ 865, salvo engano meu. E 50 centavos, já a partir de 2016. Ele deve arredondar para 866, deve ser. Gostou? Eu? Você acha que é um bom valor? Para quem recebe é pouco. Sim. Agora, para quem paga, na atual situação, é muito. É muito, tá difícil de pagar, É tá? uma situação complicada, mas a gente vai falar muito sobre esses casos aí, das pessoas que pagam para os funcionários, empregados domésticos. Da semana passada, teve uma notícia importantíssima da regulamentação do seguro-desemprego para as empregadas domésticas. Esse vai ser nosso assunto hoje aqui no Bom Dia Paraíba. Por hora, vamos para as perguntas do pessoal de casa? Vamos lá, você escreve para a gente, toda terça-feira a gente responde. A primeira pergunta de hoje da Severina, aqui da capital. Um empregado de um hotel tem direito à licença médica remunerada para acompanhar seu cônjuge que se encontra internado num hospital? Patrícia, esse é o caso da campanha Vem Cuidar de Mim, que é encabeçada por João Eduardo e Leila, em face da enfermidade de sua filha Maria Luísa. Então, eles fizeram uma campanha. Hoje, tem um projeto no Congresso Nacional para a Previdência Social cobrir esta licença, que hoje o trabalhador não tem direito. Inclusive, eles já escreveram um livro sobre isso e hoje a campanha já virou um instituto. É bonito. E eles estão trabalhando em cima desse projeto para ver se aprova. É uma causa muito justa, mas muito por enquanto, justo. então, não, né? Não, por enquanto não. Elizabeth Andrade quer saber de você o seguinte, Paulo. Quando a empregada doméstica pede para sair, está cumprindo o aviso, ela tem direito de ter a jornada reduzida? Elizabeth, não. Por quê? Porque a lei complementar 150/2015 prevê esta redução quando o empregado é demitido sem justa causa. Aí quem tiver demitido, se o empregador estiver demitindo e pedir para ele cumprir o aviso prévio, aí sim, ele vai ter uma jornada reduzida em 2 horas, ou no final da jornada ele teria cumpre normal e 7 dias de folga. Pedindo para sair, nada Pedindo para disso. sair não tem direito à redução. A gente recebeu uma pergunta, Paulo, de São Paulo, porque a gente sempre está na internet, tem o nosso site também, então muitas pessoas acompanham. O Mário Lopes Filho, qual é a lei ou artigo que garante ao aposentado que voltou ao mercado de trabalho recuperar tudo que ele pagou ao INSS depois de sua aposentadoria? Infelizmente não existe ainda nenhuma lei. O aposentado, ele paga, se ele estiver trabalhando, ele paga, e esta contribuição hoje não é aproveitado para ele, vamos dizer, alterar o valor de sua aposentadoria. Ele contribui a fundo perdido. Mas já existe um projeto no Congresso Nacional para esses casos. Se não for aprovada, ou ele faz a desaposentação, se for aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, ou pede o dinheiro de volta. Mas, por enquanto, não. Ele está subsidiando outras aposentadorias de segurados que não contribuem para a Previdência Social, como o agricultor, como o indígena, que não contribui. Está pagando, ficando no limbo aí esse dinheiro. Ele está subsidiando outras aposentadorias. É isso, Mário. O Luciano Santos quer saber, quem trabalhou por 15 anos na agricultura, depois por 15 na construção civil, ao completar 60 anos de idade, ainda pode se aposentar como segurado especial, no caso dele aí, como agricultor, né? Não, por quê? Porque esta pessoa, quando passa a exercer atividade remunerada na construção civil, aí ele deixa de ser segurado especial. Ele não pode se aposentar com 60 anos. Ele vai se aposentar com 65 anos, porque ele já tem 15 anos de contribuição. Mas como agricultor, não. Mariana da Silva Barbosa mandou a seguinte pergunta pra gente. Eu estou trabalhando há 1 ano e 8 meses. Gostaria de saber até quando meu patrão tem que me conceder as férias. Mariana, daqui a 4 meses ele tem que conceder, porque ela completou o período aquisitivo 12 meses, então nos próximos 12 meses o empregador tem que conceder as férias. Então, se ela já trabalhou 18 meses, faltam só 6 meses. Né? Ela trabalhou, faltam 6 meses. Então, nos próximos 6 meses, ela vai ter que... Ela trabalhou 1 ano e 8 meses. Só faltam 4 meses para completar os 12 meses que faltam. Vamos continuar respondendo as perguntas do pessoal de casa. São muitas perguntas toda semana. A gente quer dar vazão a elas. Você perguntou, a gente responde. Vamos lá. Pode colocar aqui mais uma pergunta agora da Deise Babu. Eu gostaria de saber se após uma demissão sem justa causa é possível voltar a trabalhar na mesma empresa. Deise, tem uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que é de 1982, a portaria 384. Ela prevê que essa admissão só ocorra depois de 90 dias após a demissão. Pode, então, é até possível, Pode, depois de 90 dias não tem problema, porque se for antes, pode ser caracterizado uma fraude. Pessoal de Campina Grande participando com a gente, o Cláudio quer saber o seguinte, eu tenho direito ao PIS esse ano, porque ano passado eu trabalhei 5 meses e esse ano ainda não trabalhei de carteira assinada. Mesma pergunta também do Francisco da capital. A mudança no PIS só vai ser implementada no ano que vem. Certo. Ou seja, 2016, 2017, a implantação. Atualmente, ela segue a regra do ano anterior. Se ele tem 5 meses de trabalho e tem 5 anos de PIS, ele vai ter direito ao abono anual.
Tudo abono certo. salarial. Então, muito bem. Ano que vem, novidades sobre esse assunto. O PIS sempre é tema de várias agora, o ano que perguntas. vem, se ele não trabalhou, e vai ser para todos, será proporcional. Por cada ano trabalhado, vai ser 1/12 por cada mês trabalhado. Pergunta agora de Cabedelo, é do Sebastião, que quer saber: quem trabalha numa loja de conveniências, em um posto de gasolina, tem direito a receber o adicional de periculosidade que os frentistas recebem? Sebastião, o Tribunal Superior do Trabalho, tenho visto algumas decisões, que ele só concede o adicional de periculosidade ao frentista que realmente abastece os carros ou recebe combustíveis dos caminhões-tanques. Para quem trabalha em loja de conveniência, o TST não tem concedido esse benefício. Embora às vezes conviva com o cheiro, com aquele ambiente todo. Mas infelizmente só para quem está abastecendo os carros. As decisões judiciais, né? A gente está tem que em passar contato aqui direto para você. com o combustível. Exatamente. Elidiane Santana. Minha mãe paga o Sindicato dos Trabalhadores Rurais há 15 anos. Hoje ela tem 52. Está querendo saber quando ela vai poder se aposentar. Ediliane, não é só pagar o sindicato. Ela tem que exercer a qualidade de agricultora em regime de economia familiar. Certo. Como ela já tem mais de 15 anos, mas ela só vai poder se aposentar aos 50 anos de idade. Então faltam 3 anos e ela tem que comprovar o exercício de atividades rurais em regime de economia familiar, para ter direito à aposentadoria. Pergunta vem de Mangabeira, na grande João Pessoa, né, dentro da capital. Gustavo quer saber o seguinte: a Maria de Fátima primeiro? Tá bom. Tem uma pessoa que já trabalha de carteira assinada em um outro emprego. Olha só essa situação. Todas as tardes, ele presta serviço em minha residência cortando grama, cuidando do jardim, dos animais domésticos. Eu gostaria de saber se eu sou obrigado a assinar a carteira profissional dessa pessoa. Você é obrigado porque ele trabalha durante toda a semana. Ele tem uma jornada de trabalho parcial. Então, ela vai assinar a carteira numa jornada de trabalho parcial. Isso está previsto na Lei Complementar número 150/2015, que é a nova Lei das Empregadas Domésticas, que rege os direitos e deveres da categoria. Próxima pergunta de hoje da Andressa. Ela pergunta o seguinte: eu trabalhei durante 3 anos numa empresa. Em novembro de 2014, eu pedi demissão. Em janeiro de 2015, eu engravidei. E aí, nesse caso, ela tem direito ao salário maternidade? Vai ter direito porque ela está dentro do período de graça. Como é que é isso? Período de graça é aquele, ela está vinculada à Previdência, por exemplo. No caso dela, ela trabalhou 3 anos, ela tem mais 12 meses vinculada à Previdência Social. E se comprovar que está desempregada, acresce mais 12 meses, ou seja, passa a ser 24 meses. Olha só. Nesse caso, quem paga o benefício Aí quem vai dela? pagar o benefício é o INSS. O INSS. E não a empresa. Muito bem. Humberto Carneiro, de Campina Grande, quer saber qual é a data correta do recolhimento do INSS de uma empregada doméstica. É a pergunta de $1 milhão. Agora a Receita Federal já regularizou o seu programa. Dia 7. E está dia 7. Você Muito emite bem. a guia dia 7. Eu estou dizendo que eu vim aqui, mostrei uma guia que eu emiti Foi. e paguei no dia 15. Era. Mas, desde o mês passado, ela já está vencendo dia 7. É tanto que desse mês eu já emiti, ela vai ser dia 8, porque dia 7 de setembro é feriado. Não tem dúvida mais, Não né? tem mais Antes dúvida. era uma e agora outra. O programa da Receita já emite com a data correta. Ô, Paulo, a gente vai fazer agora uma reportagem, vamos exibir uma reportagem sobre um assunto que é sempre tema de muitas perguntas aqui pra gente, que é o seguinte: as pessoas que recebem um salário no fim do mês no bolso e um outro salário na carteira. Em alguns casos, essa diferença, esse valor é pago por fora, quase triplica o salário dos empregados. Veja a nossa reportagem. Quem é vigilante precisa estar sempre atento e tem que ter preparo para reagir em situações arriscadas. Às vezes, o trabalho é noturno. No fim do mês, eles recebem, no máximo, algo em torno de R$ 1.400. Só que isso aí não é salário, não. O piso dos vigilantes é de R$ 844. O restante do valor é incorporado através de benefícios a que a categoria tem direito. Quem trabalha na 5x2 é horário diurno. O salário base é 844, mais o risco de vida. Quando ele não tira um intervalo, ele é indenizado. E a jornada 2x36 tem a jornada noturna e a diurna. A diurna tem o salário base de 844, com 30% de risco de vida. E a intrajornada, no caso, se ele não tirar, será indenizado. E o noturno tem o salário base, risco de vida, DSR, hora noturna reduzida, intrajornada e adicional noturno. Isso não acontece somente nas empresas privadas. Servidores públicos também podem ter vencimentos bem abaixo do que realmente recebem. É o caso dos policiais civis. Os agentes, por exemplo, têm um salário base de R$ 1.328,51. Esse valor ele é acrescido do adicional de representatividade, do Bolsa Desempenho, do risco de vida e do auxílio alimentação. Esses valores juntos compõem o salário bruto do policial.
que está em torno de 3.300 aproximadamente. Para a Previdência, só contavam os vencimentos, até que a Aspol entrou na Justiça e o risco de vida e o adicional de representatividade entraram na conta. Auxílio alimentação e Bolsa Desempenho continuam de fora. Com a aposentadoria, eles são perdidos, e isso é aproximadamente R$1.000. Para uma remuneração de R$3.300 aproximadamente, já é uma perda bem significativa. Muitos profissionais passam por isso, né, Paula? A gente sabe como é que é a situação. Nesse caso aí, tá tudo certo, tá na lei. Eles realmente recebem algo na carteira e podem receber esses benefícios por fora. O que é a Olha, no caso dos vigilantes, vamos lá. Todos os benefícios que ele recebe, se incidir o INSS, a contribuição previdenciária, quando for calculada a renda mensal inicial de sua aposentadoria, aqueles valores vão ser considerados. Tá. Entendeu? No caso dos servidores públicos, eles tiveram que entrar com ação na Justiça para que a contribuição previdenciária deles incidisse sobre a gratificação de risco e a outra gratificação de representação. Aí sim, isso também vai incidir no valor de sua aposentadoria. Vai influenciar. Qual que é o prejuízo para o funcionário, para o trabalhador, num caso como esse? Quando a contribuição previdenciária não incide sobre aqueles valores. Aí, por exemplo, se o vale alimentação, não incide. Se o vale transporte, não incide. Então, isso não é levado para a aposentadoria, para efeito de cálculo. Somente isso? O que não incidir contribuição previdenciária, se for uma gratificação provisória, certo. Entendeu? Um exemplo, hoje, gratificações para o cargo comissionado, hoje não estão mais sendo incorporadas, entendeu? Agora, um caso grave no Serviço Público Federal, os servidores do INSS que estão em greve, eles têm uma gratificação que recebem a vida toda. Aí, quando se aposentam, eles não estão levando essa gratificação, é uma gratificação permanente. Exato. E um dos pleitos deles é exatamente a incorporação dessa gratificação. É mais do que justo, porque é quase a metade do salário deles. Ô, Paulo, agora me ajuda com uma coisa aqui. Nesse caso hoje, esse benefício que eles recebem por fora vai líquido. Mas se por acaso incorporar, vai ter que ter o desconto. Mas não é por fora. Ele tem que aparecer no contra-cheque. Exatamente. Ele tem que aparecer. Mas... Agora, se não incidir desconto de contribuição previdenciária nele, provavelmente aqui não vai gerar efeito no cálculo da aposentadoria. Isso é que todo mundo tem que deixar claro. Né? Tem que deixar claro. Tem que incidir a contribuição previdenciária. Ele tem que contribuir sobre aquele valor. Porque o valor é muito alto, chega a triplicar o salário em alguns mas casos, aquilo ali tem que haver contribuição em cima dele. Exatamente. Na gratificação de risco já incide e na de representação. Nesses casos, a Justiça tem dado causa favorável ao trabalhador. É importante que todos saibam disso, né? Que o trabalhador costuma... Eu estive fazendo a pesquisa, no Acre, já é incorporado. No estado do Acre. Em que casos? No caso da gratificação de risco e de representação dos policiais militares. Muito bem. Fica aí o recado, então, para todo mundo. Se você está passando por isso, por essa situação de ter uma diferença muito grande no seu salário, na sua carteira, sabe quais são os seus direitos legais sobre isso. Eu vou conversar também hoje com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, o desembargador Ubiratã Delgado. Seja muito bem-vindo, presidente. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Paraíba hoje. Nosso primeiro assunto, porque são alguns... É para a gente falar de uma notícia da semana passada, que é o seguro-desemprego para as empregadas domésticas, que, enfim, foi regulamentado, né? Já se falava muito sobre isso. Sim. São 15 meses agora de contribuição, tempo de carência. Como é que o senhor ouviu essa novidade aí? Me parece o seguinte, em primeiro lugar, é uma novidade pelo fato que a doméstica até recentemente não tinha o direito ao seguro-desemprego, salvo se o empregador optasse por recolher o FGTS, o que era uma situação raríssima. Pelo menos aqui na Paraíba eu não tenho conhecimento. Quer dizer, então, apesar de uma carência um pouco mais estendida, sim, mas pelo menos nós temos agora uma situação de igualdade, digamos assim, do doméstico com os demais trabalhadores, no sentido de que vão começar, de fato, a receber o seguro-desemprego. Os direitos vão sendo regulamentados aos poucos, né? As empregadas domésticas estão conquistando devagarzinho. Quais são os outros pré-requisitos para esse benefício? É preciso, além dos 15 meses de carência, o empregado, para receber o seguro-desemprego, ele tem que ter sido despedido sem justa causa. Quer dizer, então, na hipótese de dispensa por justa causa e, no caso de pedido de demissão, também não há esse direito ao seguro-desemprego. Além disso, é preciso que não tenha outra renda. Certo. Não é? Quer dizer, se ele, mesmo despedido sem justa causa, imediatamente consegue outro emprego, ele não tem direito ao seguro-desemprego, ou se ele tiver outra atividade remunerada. Por exemplo, aquele que tem 2 empregos, né, que é possível, por exemplo, ainda há pouco o Paulo falou sobre... Eu vou conversar também hoje com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba, o desembargador Ubiratã Delgado. Seja muito bem-vindo, presidente. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Paraíba hoje. Nosso primeiro assunto, porque são alguns... É para a gente falar de uma notícia da semana passada, que é o seguro-desemprego para as empregadas domésticas, que, enfim, foi regulamentado. E tem uma lei de junho, onde aumentou
de 6 para 12 meses para trabalhadores em geral. O senhor não acha que se isso for questionado na Justiça, não tem que se aplicar a lei em vez da resolução do Ministério do Trabalho? Sim, eu acredito, em princípio, evidentemente que isso a gente tem que fazer um estudo mais amplo. Eu tinha um professor que dizia que a gente não pode responder assim no ato as coisas, até porque as questões na Justiça têm que ser melhor depuradas. Mas, em princípio, se há uma regulamentação legal, e essa regulamentação legal é mais benéfica, não pode uma resolução ou uma regulamentação meramente pela via do decreto ou de uma portaria contrariar a lei, né? Então, valeria aquilo que está na lei e não o que está na regulamentação. Vamos deixar claro aqui para todo mundo que a nova lei das domésticas trouxe vários benefícios, vários direitos, vários deveres também, como a gente sempre diz. A gente já falou de hora extra, regulamentação da jornada de trabalho e atualmente a gente está falando do seguro-desemprego. O FGTS ainda está por vir, é a dúvida de muita gente toda semana. A previsão é para quando? Olha, a lei foi publicada em 2 de junho de 2015 e ela dá um prazo de 120 dias para a regulamentação do chamado Simples Doméstico, quer dizer, que é a junção de todos aqueles recolhimentos do empregador em um só boleto. Certo. Né? Nesse prazo de 120 dias, que se expira aí em outubro, né, deve estar regulamentado aí a questão do boleto, do Simples Doméstico e, portanto, passa a ser obrigatório o recolhimento do FGTS também. A gente vai falar aqui na nossa coluna, eu quero saber para ninguém ficar sem a informação. Presidente, eu queria aproveitar a sua presença aqui no Bom Dia Paraíba para falar de um outro assunto muito importante. São as pessoas que têm pendências judiciais em várias cidades do estado, que agora vão ter uma outra cidade onde esse processo vai estar. Falando a grosso modo, seria isso. A gente tem uma tabelinha, inclusive, que mostra essa mudança de jurisdição, onde as cidades vão ser atendidas a partir de agora. Vamos mostrar aí? Olha só, se você mora em Bahia, todos os seus processos agora vão para Santa Rita. Em Cacerengue, vão para Areia. Em Juarez Távora, também Areia. Se você mora em Assunção, seus processos agora vão estar na cidade de Patos, assim como para você que é morador de Tenório, também vai para a cidade de Patos. Se você é morador de Riachão do Bacamarte, tem algum processo na Justiça, eles agora vão tramitar em Campina Grande, em Inatuba, também na Rainha da Borborema. Em Carrapateira, agora a nova jurisdição é Cajazeiras. Em Lagoa, Catolé do Rocha e Paulista, também Catolé. Cajazeirinhas e Olho d'Água agora vão ser atendidos pela cidade de Itaporanga. Presidente, por que essas mudanças e como que isso deve ajudar a tramitação dos processos? Isso é feito um estudo por uma comissão de jurisdição no nosso tribunal e aprovado pelo Pleno, no sentido de facilitar o acesso do trabalhador à vara do trabalho. Certo. Né? Vou dar um exemplo. Riachão do Bacamarte é muito próximo ali a Campina Grande e o acesso a Campina Grande é muito mais fácil que para Itabaiana. Então, Riachão do Bacamarte estava na jurisdição de Itabaiana, um trabalhador que precisasse apresentar uma reclamação trabalhista, ele teria que sair de Riachão do Bacamarte e ir a Itabaiana. Agora ele vai a Campina Grande, dá muito mais acesso, muito mais facilidade para ele. Além disso, nós estudamos também a questão da jurisdição até a distribuição dos processos. Por exemplo, Bahia, não só fica mais fácil para o trabalhador de Bahia, para a maioria, chegar a Santa Rita, por conta de trânsito menor, por conta de mais facilidade, justamente para a vara de Santa Rita é muito bem localizada para quem mora em Bahia do que João Pessoa. Mas Bahia são mais de 700 processos por ano, quer dizer, é a mudança mais importante que nós temos. É muita coisa. Né? São mais de 700 processos por ano que passam a ser atendidos por 2 varas de Santa Rita, que têm um movimento processual bem mais baixo do que as varas de João Pessoa. Portanto, a tendência é que esses processos sejam resolvidos de uma forma mais rápida. Já está valendo a partir de hoje? Já está valendo a partir de hoje. Muito bem. Presidente, agradeço muitíssimo a sua presença aqui, desejo bom trabalho lá, que todo mundo consiga ser atendido com presteza. Paulo, valeu pela companhia mais uma semana. Terça-feira eu te espero aqui de novo. Se Deus quiser. Até lá. Tô gratão, um abraço. Vocês.